Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. É com grande satisfação que estou aqui essa noite para passar um pouquinho desse estudo dessa noite para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho da lição de número 120 do livro Palavras de Vida Eterna. O título é Nos Domínios do Bem. Esse livro é muito bacana, gente. Para quem faz o culto no lar, tá? Ele tem o título, né? Cada lição é um culto. Então, eu sempre falo isso, esses livros que a gente dá seguimento aqui na Casa Espírita, eles são muito bons para a gente dar seguimento também dentro da casa da gente, né? Porque é muito importante a gente fazer esse culto no lar. E muitas vezes a gente pensa assim, ou aqui é só eu, ou meu marido não é espírita, ou meus filhos não participam, não interessa. Você está, enquanto a gente está fazendo o culto no lar, né, você está programando a energia ali da sua casa, né? Você está melhorando ali os fluidos ali da sua casa. Então, por mais que ninguém participe, mas a gente sabe que existe muito mais do que a gente, né? O plano espiritual, o universo está ali conspirando ao nosso favor na hora que eu estou fazendo um culto no lar que seja sozinha, né? Então, vamos lá. Nos domínios do bem. Mas nada quis fazer sem o seu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Está lá em Paulo, Filemon, capítulo 1, versículo 14. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador, que atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama exterior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo em verdade escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco. Aqui e ali, propõe-nos de maneira direta ou indireta, ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Olha que bacana dessa leitura, gente, não é? A gente fala muito aqui de livre-arbítrio, né? A gente sempre está falando desse tal livre-arbítrio. E a doutrina espírita, ela explica muito bem o que seria esse livre-arbítrio. Aqui, ele começa falando de uma fase compulsória. Ele começa a leitura assim: é das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Por que compulsória? Porque dependendo do nosso estado evolutivo aqui, muita coisa será nos imposto mesmo. Mas por causa da nossa falta de maturidade para entender as coisas.
Então, a gente pensa assim, mas se eu estiver do outro lado, então, e não quiser reencarnar mais, porque se eu tenho meu livre-arbítrio, então, se eu decidir então, que eu não vou reencarnar mais, então eu não vou reencarnar. Mas não é tão fácil assim, né? O livre-arbítrio também tem um limite. Porque a nossa intenção aqui é da evolução. Nós temos que evoluir. Não tem outro caminho. Então, quando eu empaco, né, vamos falar assim, menino quando empaca, quando dá birra, não é? Nós somos mães, né? Pais. Ele não é nosso pai? Menino quando dá birra, a gente vai lá e faz o que ele quer? Muitos pais fazem, né? Mas não é certo, não. Muitas vezes a gente vai lá e a gente tem que impor, sabendo que é para o bem dele. Não vai adiantar você fazer isso, né? Não vai resolver. Não é dessa forma que você vai conseguir as suas coisas. Não é com birra. Toda vez que fizer dessa forma, não vai ter. Não vai ganhar. E não é sempre que ganha também, não. Mas então é um rigor muito grande. Não é. E também, gente, na verdade, a nossa consciência, ela nos cobra muito, né? Então, assim, a gente sabe exatamente quando a gente está fazendo a coisa errada. Mas, enquanto não começa a doer na gente, a gente não muda de atitude. Então, muito dessa parte que ele fala aqui, que é compulsória, nós ainda precisamos. Porque nós não temos maturidade ainda de entender o que é bom para a gente, de saber o que vai ser melhor, de entender as coisas. Na hora da escolha, nós ainda fazemos escolhas erradas. Aí vem a lei da ação e reação também, né? Porque através do meu livre-arbítrio eu vou escolhendo. Eu tenho essa oportunidade de escolher o que eu quero para mim. Ele fala aqui embaixo, aqui, ó. Quer ver? Escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza, que mais lhe agrade, em que mais eu estou sintonizado. Eu vou escolhendo, né, na medida também da minha sintonia, das minhas vontades. O quanto eu vou pelos meus desejos, o quanto eu vou pelo que eu preciso. Quantas vezes eu vou pela porta larga, né? Quantas vezes? É claro que a porta larga é mais fácil de eu passar, né? Mas será que me convém? Toda vez eu escolher a porta mais fácil, a porta mais larga? Será que às vezes também eu não tenho que passar pela outra mais estreitinha, mas que eu vou estar melhor depois que eu atravessar essa porta? Então é exatamente isso que essa lição está querendo nos dizer. Eu tenho meu livre-arbítrio, mas ele também tem um limite. E quanto mais maduro eu vou ficando, quanto mais eu vou evoluindo, quanto mais eu vou entendendo as coisas, mais eu vou podendo escolher. Porque aí eu já vou escolhendo de uma forma mais segura, de uma forma que não vai me trazer tantos prejuízos. Porque muitas vezes nós estamos lá pedindo, mas e daí? Será que o que eu estou pedindo será bom para mim mesmo? Aí a gente não recebe e fala, não, mas poxa vida, né? Ele esqueceu de mim. Mas será que aquilo realmente que eu estava pedindo eu não consegui? Seria uma boa se eu tivesse conseguido? Pensam vocês agora, em alguma ocasião,
que você pediu e você queria aquilo, mas não conseguiu. Será que você pediria de novo, novamente, depois de um tempo que se passou? Provavelmente não. Porque a gente vai entendendo mais as coisas e fala, não, realmente aquilo não era para mim naquela hora. Se eu tivesse conseguido aquilo que eu pedi naquela hora, talvez eu não ia dar conta. Eu não ia conseguir. Não ia ser bom para mim. E daí, ele fala do nosso trabalho, né? Ele fala assim, ó, o primeiro versinho aqui, né, do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Espontâneo. Isso é uma coisa importante da gente parar para pensar, né? O que hoje eu consigo fazer bacana de uma forma que seja espontânea e que não seja por obrigação? Pensa. Vamos pegar aqui um exemplo meu. Por exemplo, eu vim da Igreja Católica. Acho que a maioria de nós, né? Então, não falando mal, né? De jeito nenhum, eu vim dela. A primeira vez que me mostraram que foi a Igreja Católica. Não falo mal hora nenhuma. Mas tinha umas coisas que a gente tinha que fazer que era por obrigação. Por exemplo, eu tenho que... lembrei de uma coisa. Era assim, por exemplo, você entra criança, né? Lembrando aqui de mim criança, adolescente. Aí você tem que ir à missa pelo menos uma vez na semana. Aí tinha o cartãozinho. Quando você entra no catecismo, o padre tem seu nome, tem seus dados lá, o pessoal da igreja. E bate carimbo. Você veio. Ela veio. É errado? Não, gente. Estou falando que é errado. Mas não é uma obrigação? Você veio. Toma. E aí? Não quer dizer nada você vir. O que você absorveu? O que você aprendeu? O que você tirou de bom naquele momento? Você conseguiu entender? Você conseguiu absorver? Você conseguiu ir embora melhor do que quando você chegou? Então tá, beleza. Mas não vai ser um carimbo que vai me falar que eu estou fazendo certo. Entende? A obrigação. E isso não é só em igreja, não. Não é só em religiões, não. É com tudo. É com tudo. Muitas vezes, nós somos muito cobrados a fazer as coisas. Tipo, vou dar outro exemplo. Você tem uma avó velhinha e você quase não visita. Tá. Nossa, mas você tinha que ir lá pelo menos uma vez na semana. Tinha. Tá, tinha. Então, eu começo a ir porque eu tenho que ir uma vez na semana, né? Porque não vou ter por muito tempo e tal, tal. Bacana, bacana. Claro. Você está conseguindo fazer uma coisa boa. Mas você já pensou em fazer isso por vontade espontânea? É diferente. Aí olha como que a história muda. Nossa, que saudade que eu estou da minha avó. Vontade de vê-la hoje. Vontade de ir lá tomar um café. Está vendo a diferença? Essa é a diferença de quando eu faço por obrigação, de quando eu faço porque eu
quero, porque eu gosto, porque eu sinto prazer em estar. E ele fala o seguinte, que aqui, ó, lá no finalzinho da leitura, ele fala: assim também o Divino Mestre para conosco, aqui e ali, propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Ô, gente, essa leitura é demais, vocês não acham, não? Finalzinho dela aqui, então, fechou. Porque ele não quer nenhum servo constrangido. Não quer. E Jesus, quando ele veio, ele teve essa sensibilidade de saber que cada um estava num estado evolutivo diferente. Porque se fosse uma coisa que fosse ser tão fácil, pensam comigo, aí ele viria para cumprir a sua missão, né? E ele ia dar o seu exemplo e tudo, e todos seguiriam a ele. Foi assim que aconteceu? Não. Não foram todos que seguiram a ele. Foram aqueles que estavam preparados. E que usaram do seu livre-arbítrio para poder segui-lo. Teve alguma imposição? Não. Não teve. Até mesmo aqueles que foram curados na época, foi porque estavam preparados para receber a cura. Ah, a cura do corpo ou a cura da alma? Aí já não sei, mas era do corpo. Muitas, né? A cura do corpo, que também era uma coisa que a gente também precisa e que faz parte do processo evolutivo. Então, tá vendo? Como que uma coisa é ligada à outra e que nada é forçado? Nada. Nada que a gente vai fazer forçado vai funcionar. Nada. Agora, nós podemos levar isso até mesmo para o nosso trabalho. Cada um de vocês que está aqui hoje, que tem o seu trabalho, faz por amor? Ou faz por pura obrigação? Não, eu faço porque eu tenho que receber no final do mês. Claro, temos sim, claro. Nós não vivemos de brisa, não. Mas a pergunta não foi essa. Mesmo você recebendo no final do mês, aquilo que você faz no dia a dia, né? Tem contato com outras pessoas, mais ou menos, não interessa. Você faz porque você gosta. Você faz por amor. Ou você faz porque você não tem outra opção. Não tem outra saída, tem que fazer. Se eu não fizer, como é que eu faço? Não posso ficar sem trabalhar. Tá vendo, gente, a diferença? Se a gente começar a tirar um pouco, sabe? Essa parte pesada, às vezes, que a gente tem como obrigação, começar a pensar diferente, nós vamos ser mais felizes. Porque também tudo é um processo, né? Tudo são tentativas, esforço também, para que seja uma coisa natural. Talvez uma coisa que eu não goste de fazer hoje,
amanhã eu posso vir a gostar. Eu falo isso muito no consultório. Às vezes uma coisa que você não consegue, detesta comer hoje, amanhã talvez pode ser uma coisa que se você não comer, você vai sentir falta. Nosso paladar muda, se a gente quiser. Nós mudamos, se nós quisermos entrar nesse processo. E feliz de nós que conseguimos caminhar um pouquinho mais, dar uns saltinhos assim de vez em quando, sabe? Porque a gente perde muito tempo, às vezes, com coisas pequenas. Com o que o outro falou, com o que o outro fez, com o que o outro mentiu, o outro foi um absurdo, fez assim, fez assado. Mas, peraí, o processo evolutivo é individual. Ah, eu fiz isso porque o outro fez. Eu fiz assim porque o outro chegou e já falou assim, assim, assim. Mas, peraí, ele vai responder pelo que ele está fazendo, pelo processo evolutivo dele. E o seu? O que é que você está fazendo com tudo isso que você está absorvendo do outro? É mais importante do que eu ficar falando que o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro não. Não, mas e aí? E o que você fez com tudo isso que está chegando para você? Qual foi a maneira que você reagiu a tudo isso? Entende? Isso é mais importante do que a gente, muitas vezes, perder tempo com coisas bem pequenas. A gente complica muito as coisas. Às vezes, um acontecimento simples, que poderia ser resolvido de uma maneira mais calma, a gente se desespera, aumenta o problema, coloca várias pessoas no meio e vira um balaio de gato. Nós mesmos complicamos as situações. Falamos na hora que a gente tem que ficar calado. Na hora que a gente tem que falar, a gente cala. Nós temos que começar a ter essa sensibilidade também. Não, peraí, agora é um momento que eu posso falar, que a pessoa vai me escutar. Não, peraí, esse momento agora é o momento de eu me resguardar, silenciar, porque não vai ter possibilidade de conversa e de diálogo, eu me calo, eu me silencio, eu entrego a razão para o outro, como se eu falasse, fica com a razão, eu não quero não. Entrego a razão para o outro até uma próxima oportunidade de eu poder falar alguma coisa. Fácil não é, gente. Mas nós temos que começar a praticar essas coisas. Que são coisas, às vezes, até bobas mesmo do nosso dia a dia. Né? A gente parar, a gente pensar, procurar entender os nossos sentimentos, procurar colocar nomes mesmo, nomear os nossos sentimentos. Não, o sentimento que eu tive naquela hora foi raiva, foi ódio, foi amor, foi alegria, foi uma tristeza, foi uma mágoa. Nós temos que aprender a nomear, porque nós somos uma mistura muito grande. Às vezes, durante 24 horas de um dia, nós temos vários sentimentos. Por isso que tem o orar e vigiar lá do Evangelho, porque realmente a gente tem que fazer. O nosso cérebro, ele não para. Temos flashes, às vezes até, de tempos, né, de quando fomos crianças e tudo, o tempo todo da nossa vida. E só dessa reencarnação. Imagina se a gente lembrasse das outras. Que bagunça que não ia ser, né? Só dessa que eu estou falando. Só dessa encarnação. Mas que são coisas que servem para a gente... para nós nos entendermos mais. Porque daí fica mais fácil de eu entender o outro, de eu ajudar o outro,
De eu saber que, às vezes, quando ele fala uma coisa que me desagrada, às vezes ele pode não estar no momento bom. Às vezes aquilo nem era para mim. A gente tem mania, né, de ir pegando as ofensas para a gente. E às vezes nem era para mim. Brigou lá com o patrão, com a mulher, não sei das quantas. E aí chegou, o primeiro que viu na frente, pó. A gente tem disso, né? Trabalhou o dia inteiro no estresse danado, chega em casa e tal, o primeiro que encontra é coitado da mulher, ou o marido, né? Porque hoje todos dois trabalham, tudo, então, ou os filhos. Então não era para aquela pessoa. E a gente tem essa mania, né, de pegar tudo para a gente. Falar, nossa, mas que absurdo, por que falou isso, por que falou aquilo? Né? Eu não aceito isso, não. Mas vai pensar no porquê. Por que será que fulano falou isso? Ou será que realmente tem partes ali que é minha? Porque tem também, né, gente? Aquilo que nos afeta muito e que nos machuca muito, pode pensar um pouquinho que tem parte ali que faz parte, né, da gente. Então, nós temos que ter esse cuidado de entender um pouco mais a outra pessoa. E de entender que não somos só isso aqui, né? Nós não temos só esse tempo aqui. A gente já chega com a bagagem e a gente vai completando ela aqui, a gente recebe uma família, tem todo um planejamento, né, para a gente poder vir de novo, e vão acontecendo, a gente vai escolhendo as coisas. A família tem uma grande influência na gente e a gente vai embora. A gente vai caminhando, a gente vai caminhando. E a gente esquece. A gente esquece disso. Às vezes a gente tem a nossa visão bem limitada, né? A minha vida é o dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer. Muito pouco, né? O tempo é pouco. Se a gente for pensar dessa forma. E se a gente for pensar dessa forma, a gente acaba se revoltando com tanta coisa que acontece. A gente olha e fala, não, mas não é justo, fulano está passando por tal coisa. Não, mas, né, não é justo, às vezes, até eu passar por tanta coisa. Por isso, por aquilo. Mas é porque a gente esquece dessa parte. A gente esquece das outras que a gente já viveu e que ainda vamos viver, muitas ainda. E já chega com uma bagagem espiritual aqui. Só que a gente esquece para o nosso próprio resguardo, né? Para nossa própria segurança, de não lembrar de tudo. Imagina vocês, uma mãe, né, que vai receber o filho, né, vai encarnar ali o espírito e ela souber, por exemplo, que teve uma história ali muito dolorosa, marcante, com aquele espírito ali que está chegando. Imagina como que não ia ser, né, gente? Então, já é tudo muito preparado. A gente já chega daquele jeito, né? Inocente, indefeso, aos nossos olhos. Frágil, precisa daquele outro espírito para tudo. E a mãe derrete ali, né, na hora que o filho nasce. Na hora que aquele espírito reencarna novamente. Então, a espiritualidade ela é muito inteligente. Não tem essa bagunça que às vezes a gente apronta aqui, né? Com as pessoas, com o que a gente fala. Não tem. É tudo muito bem planejado. A gente não precisa achar que a gente está na família errada, que está tudo errado para mim, que eu não tenho sorte. Porque tudo está onde precisa estar. Precisa. Tudo aquilo que eu ainda passo aqui hoje é porque eu ainda preciso. Porque se eu não precisasse, eu não estaria passando por isso.
E como a gente está no planeta de provas e expiações, quando a gente está nas provas, é uma prova mesmo da escola. O que é a prova da escola? Você assiste às aulas, o professor te ensina, te mostra como que é, né? Ó, é assim, assim, assado, tal, tal. Você vai fazer assim, 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 tá, tá. Então, tal dia será a prova. Anotem. Dia tal, 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 tal. Primeiro horário, prova de português. Então, você vai provar que você aprendeu. Entende? Você vai provar que você aprendeu. Então, se você não conseguiu pelo menos a metade da média da prova, para você não tomar bomba, você vai ficar em recuperação. E vai ter que fazer outras provinhas para ver se você ainda continua para poder passar. Para poder caminhar mais um pouco. E essas oportunidades são exatamente as oportunidades que a gente tem toda vez que a gente volta aqui. A maior oportunidade que a gente tem é da reencarnação. É como se ele viesse e falasse com a gente, olha, vamos de novo, você vai tentar novamente, vamos com calma, dessa vez você vai conseguir. Vamos começar do zero de novo, tudo novo, família nova. Quem sabe dessa vez você vai caminhar mais. Conseguir andar mais um pouco. E o bacana é que essas oportunidades, elas não vão parar. Só que, muitas vezes, quando a gente está estacionado, né? Então, às vezes, a gente passa muito tempo sem conseguir dar esse saltinho na nossa evolução, né? Caminhar um pouco. Isso é que é ruim de acontecer. Porque, por mais que a gente caminhe devagar, a gente está caminhando. Quando você vê, você está lá na frente, você está conseguindo ficar mais tranquilo, você está entendendo mais as coisas, está tendo mais paciência, está vivendo melhor, com a consciência melhor. Que é danado da consciência, ela nos cobra, viu, gente? Ela cobra. Toda vez que a gente baixa a cabecinha lá no travesseiro, Santo Agostinho falava para a gente tirar pelo menos 10 minutos do nosso dia para a gente pensar naquilo que a gente fez, que a gente falou, que a gente silenciou, que a gente provocou, para ver o que ainda a gente tem que consertar, que a gente tem que dar mais atenção. Então, voltando a falar lá das provas, o que acontece? Por isso que eu falo que a gente não passa por nada por acaso. E nada acontece por acaso. Então, vamos voltar lá na escola, né? Aí você fez prova de português, você fez de matemática, você fez de história, você fez de geografia. Foi um dia ali de todas as provas. Fez aquele monte de prova. Talvez eu fui bem em português. Em matemática eu fiquei. Não, então o que eu tenho que fazer? Vou ter que repetir essa prova ou ficar de recuperação depois que acabar o trimestre, ou eu vou repetir todo o ano porque não foi possível passar. E é assim é com a gente. Aí a gente olha o outro e fala assim, nossa, se eu fosse fulano, eu tirava aquilo de letra. Já tinha feito assim, 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 assim. Talvez pode até ser mesmo. Mas era o que o fulano ainda precisa no seu processo evolutivo. Talvez em outra área ele esteja na sua frente.
Talvez em outra área ele já passou e está melhor do que você. Por isso que não vale o julgamento. A gente apontar o dedo para o outro e falar, você é assim. Você fez assim. Você tem que mudar. Você não pode ficar desse jeito. Escuta o que eu estou te falando. Não é assim. Vai viver o que o outro vive. Vai estar na pele do outro. Isso é outra coisa que a gente também tem que treinar, sabe, gente? Tentar se colocar no lugar do outro. É uma dificuldade grande que nós temos também. Porque a gente olha e fala, tivesse no lugar do fulano, fazia assim, fazia assado. Não, mas espera aí. Talvez seja tão simples assim. Imagine se você estivesse naquele lugar, passando por aquelas situações, aquelas dificuldades, se você realmente passaria assim, com essa tranquilidade, com essa facilidade que você está achando que seria. Então é isso, gente. O que eu tinha para falar para vocês é isso, sabe? A gente tem que começar a parar de julgar e a gente tem que começar a se preocupar com o nosso processo evolutivo. O do outro é o do outro. Talvez nós somos influenciados, sim, e somos influenciadores. Sim, somos. Mas alguns podem absorver coisas boas. Outros, não. Certo? Então, vamos, pelo menos, tentar pensar, né, como Jesus pensava. Tem até uma musiquinha na evangelização que fala isso. Fala o que Jesus faria em meu lugar. Não fiz a lição, não fiz isso e tal. E o que Jesus faria em meu lugar. E é isso. Mas ele está tão distante, eu sou um espírito errante, eu sou muito longe. Não, mas não interessa. Só da gente pensar e da gente imaginar dessa forma, a gente já muda todo o nosso campo espiritual a nosso favor. Espera aí. O que ele faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Que exemplo que ele veio dar para a gente? Não teve julgamento. Muitas vezes é passado para a gente, né? Assim, aquele Deus punitivo, né? Principalmente antigamente, né? Mas ele não é. Não tem punição. A punição é daqui, ó. É a nossa consciência conosco mesmo. Essa é a nossa punição. Somos nós que nos punimos, porque quando a gente não tem a mente tranquila, nós não conseguimos viver bem. Então é ela que nos pune. Não é Deus. Não é Jesus. Gente, então, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, viu? E espero que cada um tenha absorvido aí da sua maneira, né? Essa leitura de hoje. É a leitura 120, é uma leitura pequena, mas muito grandiosa. Muito. Estuda em casa. Não é pegar um livro e ler todo de uma vez. O meu está até velhinho, tadinho. Tem nem a parte da frente, não tem mais. Mas é estudar. Leio um versinho. Não, mas não entendi direito esse versinho, não. Leio 1, 2, 3, 10 vezes. Porque essas leituras são grandiosas demais. Demais. E nos dá um conforto, um entendimento muito grande. Então, gente, uma boa noite para vocês. Boa noite aos internautas também. Até uma próxima oportunidade.